Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Lembrando que eu sou o professor Júnior, estou trabalhando a disciplina de língua portuguesa com vocês, alunos dos quintos anos. Hoje nós vamos dar aí início à apostila da nossa 7ª semana, ok? E para começar, como de costume, vocês sabem, tem que ser preenchido o cabeçalho. E principalmente esse cabeçalho aqui, que vai da primeira folhinha aí do seu material de estudos. Então, mais uma vez, aqui em cima nós temos o nome da escola, onde você estuda, não esqueça. Embaixo, o nome do professor ou da professora que dá aula para você, ok? Depois nós temos aqui o quinto, que é quinto A, quinto B ou quinto C, só você colocar a letrinha ali, ok? E depois o seu nome, o nome do aluno ou da aluna, ok? Não esqueça de preencher esse cabeçalho, ele é importantíssimo para que o professor saiba de quem é o material que foi entregue, tá bom? Hoje nós vamos começar aqui na nossa aula 1, colocando a data do dia que você está realizando a atividade, também não esqueça, ok? Hoje nós vamos trabalhar com um novo gênero textual, que é a reportagem. Então nós vamos lá para a segunda folha da apostila, onde tem uma explicação do que é reportagem. E logo após a gente volta na primeira novamente. Então aqui, ó, atenção para a explicação. Reportagem. A reportagem é um gênero da esfera jornalística e aborda, de modo aprofundado, fatos do campo político, ambiental, esportivo, cultural, entre outros de interesse público. É publicada em jornais e revistas, impressos e em formato digital. A linguagem é objetiva, clara e acessível. E o nível de formalidade está relacionado ao público ao qual ela é direcionada. Uma reportagem deve conter dados importantes do assunto abordado e registrar fatos que comprovem a veracidade das informações veiculadas no texto. Por isso, é comum que o recorte apresente depoimentos e opiniões de pessoas com conhecimento sobre o assunto tratado. Essas ações contribuem para que a reportagem seja coerente e verídica. Então, para começo de conversa, uma reportagem ela tem que ser real, assuntos reais, assuntos que estejam acontecendo no dia a dia e que seja, como diz aqui, ó, de interesse público, ou seja, de interesse das pessoas. Hoje nós temos aí vários jornais, tanto impresso como digital, né, que é aquele que você acessa pela internet e que você vai então ali achar as informações e os acontecimentos do dia. Os formatos digitais, até que a gente encontra a notícia vinculada ali com ele, no ato às vezes que ela acontece. Às vezes aconteceu lá um acidente de carro. 5 minutos depois essa notícia já está lá, essa reportagem já está lá vinculada no jornal digital. Porque o acontecimento, né, nessa era moderna nossa digital, ela é muito rápida, né? E o jornal aí, no caso, ele traz reportagens. Lembrando que a reportagem ela é um pouco diferente da notícia. A reportagem ela é mais extensa, ela aborda mais os assuntos, tá? A notícia ela é um pouco mais curta, ela vai trazer uma coisa mais concisa, mais curtinha. A reportagem não, ela é mais longa, ok? Então vamos lá fazer a leitura da nossa primeira reportagem da semana. Ela diz assim: voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. O projeto existe desde 2017 e já atende mais de 500 crianças, somando as entregas de Porto da Folha e Chapadinha e Moçambique. Por Natália Felipe, G1 Paraná,
Curitiba, 17/5/2019. Então essa daqui foi quem escreveu essa reportagem. O jornal que foi publicado, o G1 Paraná, ok? Vamos ver então a reportagem. Pano, agulha e disposição. É isso que os cerca de 30 voluntários de Curitiba utilizam para transformar simples tecidos antigos em roupas para crianças carentes do Brasil e também de outros lugares. Eles já fizeram entregas em Porto da Folha, Chapadinha e em Moçambique, na África. O projeto já beneficiou mais de 500 crianças. Tudo começou em 2016, quando a farmacêutica Carla Gabardo, de 54 anos, viu em um programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos que criava vestidos para crianças a partir de fronhas e depois doava. Sempre quis fazer algum trabalho voluntário, mas não sabia o que. Em outubro de 2016, fui para a Índia trabalhar como voluntária em uma das casas da Madre Teresa, em Calcutá. Voltei e resolvi que não dava para ficar parada. Carla contou que após ver toda a necessidade do povo, quis apostar em um trabalho que durasse mais naquela região, já que não poderia ficar viajando constantemente. Em vez de doação de alimentos, trabalho com recreação ou outras atividades, resolveu criar roupas para as crianças carentes. Em 2017, iniciava-se o projeto Pontos com Amor, que transformava as camisas antigas do marido dela em peças para os pequenos. As camisas masculinas foram essenciais porque, às vezes, rendiam tecidos para 2 vestidinhos. Os voluntários agora também usam lençóis e toalhas de mesa. Participam do projeto atualmente mais de 30 pessoas, com encontros mensais. Não importa se é homem, mulher, jovem ou idoso, porque, segundo eles, cada um tem uma habilidade e pode contribuir de alguma forma. Depois das roupinhas prontas, é hora da entrega. Segundo Carla, são os próprios voluntários que as realizam. Cada um que vai paga a passagem e os custos. A gente sempre busca lugares quentes porque fazemos vestidos de alça e selecionamos lugares que já tenham algum projeto voltado para a educação infantil. De acordo com os voluntários, neste ano eles começaram a confeccionar também calções para os meninos. O grupo já fez entregas em Porto da Folha, Chapadinha e em Moçambique, na África. Aqui nós temos a imagem desse grupo, tá vendo? Lá em Moçambique, fazendo essa doação de roupas. Já a voluntária Maria Rita Gonçalves, de 62 anos, começou a participar do projeto por acaso. O irmão dela tinha 180 camisetas de uniformes para descartar. Quando soube que 2 mulheres de Curitiba aproveitavam tecidos antigos para um bem maior, fui eu, minha cunhada e meu marido conhecer o projeto e já ficamos. Pedimos ainda mais doações de sobras de confecção, como fitas, rendas e aviamentos. Não sou costureira profissional, apenas gosto de artesanato, relatou a voluntária. O voluntário Tainan Santos, de 28 anos, contou que entrar no projeto e fazer as entregas foi um marco na vida. Sinto que estou conectando pessoas que têm amor para dar, com pessoas que têm muita carência e necessidade. Reconhecer que o trabalho realizado gerou frutos e trouxe alegria para o próximo é força inspiradora e motivadora para darmos os próximos pontos, concluiu o voluntário. Interessados em contribuir com o projeto podem entrar em contato com a organizadora através do e-mail carla@pomiagro.com.br.
Pessoal, essa reportagem que nós acabamos de ler, ela fala de um gesto muito carinhoso e muito solidário dessas pessoas que ajudam outras pessoas na confecção aí de roupas. A gente sabe que existem pessoas, que existem lugares que passam por dificuldades financeiras, às vezes por falta de emprego, e que muitas vezes não tem como comprar uma roupa para o seu filho ou para sua filha. Nós temos que dar graças a Deus que nós temos aí os nossos pais ou os nossos responsáveis que conseguem fazer isso por nós. E esse pessoal, então, ele roda aí praticamente quase que um mundo, né? Fazendo essas doações e fazendo esse gesto de amor para com essas pessoas, né? Agora nós vamos então para as nossas atividades. A primeira delas é a seguinte, lá na segunda folha. O assunto da reportagem é... Hoje as questões são apenas de assinalar X. Então você vai assinalar o X naquela que você acha que é coerente com o texto. Letra A. O projeto de voluntários que produzem roupas para crianças carentes na África e no Brasil. Letra B. O projeto de voluntários que produzem roupas para adultos carentes na África e no Brasil. Letra C. O projeto de voluntários que produzem roupas para adultos carentes na África e na Europa. Letra D. O plano de beneficiados que produzem roupas para adultos carentes na Ásia e no Brasil. Questão de número 2. O projeto começou como? Letra A. A veterinária Carla Gabardo, de 54 anos, viu em um programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos que criava vestidos para crianças a partir de fronhas e depois doava. Além disso, em novembro de 2016, foi para a Espanha trabalhar como voluntária em uma das casas da Madre Teresa em Calcutá. Voltou e resolveu que não dava mais para ficar parada. Letra B. A farmacêutica Carla Gabardo, de 54 anos, viu em um programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos que criava vestidos para crianças a partir de fronhas e depois doava. Além disso, em outubro de 2016, foi para a Índia trabalhar como voluntária em uma das casas da Madre Teresa em Calcutá, voltou e resolveu que não dava mais para ficar parada. Questão de número 3. Quem pode participar do projeto e por quê? Letra A. Qualquer pessoa que possa contribuir de alguma forma. Letra B. Apenas crianças que tenham habilidade e podem contribuir de alguma forma. Letra C. Mulheres que tenham habilidade e podem contribuir de alguma forma. Ou letra C. Qualquer pessoa, cada um tem uma habilidade e pode contribuir de alguma forma. Questão de número 4. O nome do projeto é Pontos com Amor. E quais pontos esse nome faz referência? Letra A. Aos pontos de costura que são feitos para produzir as camisas. Letra B. As casas de costura que são feitos para produzir os sapatos. Letra C. Aos pontos de costura que são feitos para produzir as roupas. Ou letra C. As fábricas de costura que são feitos para produzir as roupas. Desculpe, letra D. Vamos para a questão de número 5. Quais são os critérios para escolher os lugares de doação? Letra A. O lugar deve ser quente, pois produzem roupas para o verão e, além disso, o lugar deve ter um projeto voltado para a educação infantil. Letra B. O lugar deve ser frio, pois produzem roupas para verão, e além disso, o lugar deve ter um projeto voltado para a educação infantil. Letra C. O lugar deve ser frio, pois produzem roupas para o inverno, e além disso, o lugar deve ter um projeto voltado para a educação de jovens. Letra D. O lugar deve ser quente, pois produzem roupas para o verão, e além disso, o lugar deve ter um projeto voltado para a educação de idosos. Última questão, a questão de número 6. Como a voluntária Maria Rita começou a participar do projeto? Letra A.
Ela começou por acaso, pois o irmão dela possuía roupas para doar e ficou sabendo de homens que aproveitavam tecidos para o projeto social. Letra B. Ela começou por acaso, pois o irmão dela possuía sapatos para doar e ficou sabendo de mulheres que aproveitavam tecidos para o projeto social. Letra C. Ela começou por acaso, pois a irmã dela possuía sapatos para doar e ficou sabendo de mulheres que aproveitavam tecidos para um projeto social. E letra D. Ela começou por acaso, pois o irmão dela possuía roupas para doar e ficou sabendo de mulheres que aproveitavam tecidos para um projeto social. Pessoal, então essas são as questões do texto. Lembrando, volte mais uma vez, volte 2, volte 3, volte quantas vezes for necessário no texto para que você consiga resolver as questões, ok? Então eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, consulte o seu professor ou a sua professora lá no seu grupo de estudos, ok? Muito obrigado! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Você já me conhece, eu sou a professora Juscelia. Eu estou ajudando vocês nos estudos de História, Geografia e Ciências no material didático que vocês estão recebendo aí na casa de vocês. E dando continuidade, então, na aula 1, a gente vai ver um pouquinho o conteúdo de História. Esse conteúdo é do livro didático de vocês, do Liga Mundo, do 5º ano, que a gente adaptou ele na apostila de vocês, ok? Vamos lá, então? A mulher no período colonial. A partir de 1550, começaram a chegar à colônia portuguesa na América as mulheres europeias. Eram órfãs educadas em associações portuguesas que deveriam casar-se com os colonos, ter filhos e educá-los de acordo com a sua região. No período colonial, a mulher era vista como propriedade do homem. A ela cabiam basicamente os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. As mulheres que tinham oportunidade de aprender prestavam serviços de interesses dos homens, como lidar com o comércio e ensinar os filhos dos senhores. As mulheres negras, escravizadas ou forras livres, assumiam outras funções. Era comum no cotidiano das vilas e cidades coloniais a presença de mulheres no pequeno comércio, como vendeiras, quituteiras e vendedoras ambulantes. A forte presença feminina no comércio de alimentos refletia a influência de duas tradições, a africana e a portuguesa. Lá como aqui, cabia às mulheres a tarefa de comercializar e distribuir produtos essenciais no cotidiano da população, como doces, frutas, hortaliças, queijos e outros. Então aqui nessa imagem vocês vão observar aqui uma pintura. Essa pintura é do pintor Debré e ele pintou em 1834, ele retratou a 1839 o comércio de alimentos comandado pelas mulheres, conhecidas, como negras do tabuleiro. Era vital abastecer as vilas e cidades do período colonial. Então aqui tem uma pintura que está retratando então as mulheres no período colonial. Como vocês observaram aqui no texto logo acima, como as mulheres eram vistas, e como as mulheres eram tratadas nessa época, o pintor então retratou aqui nessa pintura um pouco da história das mulheres desse período. Uma sociedade de escravizados, homens livres e senhores. O conflito entre os interesses dos indígenas e dos colonos europeus que passaram a ocupar o território foi uma das marcas da colonização do Brasil. No período colonial, a expansão das plantações levou à expulsão dos indígenas de suas terras.
Os indígenas, assim como os africanos trazidos para a América, passaram a ser utilizados como mão de obra escrava. A sociedade brasileira estava dividida entre escravizados, homens livres e senhores de terra. Os escravizados, indígenas ou africanos, eram considerados como instrumentos de trabalho e podiam ser vendidos ou trocados como mercadorias. Já os homens livres, roceiros, artesãos, pequenos comerciantes, eram em sua maioria mestiços e de baixa renda. Apenas os donos de terra ou grandes comerciantes podiam ser eleitos para as comarcas municipais e ter cargos ou títulos na administração colonial. Eles eram chamados de homens bons e formavam a elite da sociedade colonial. Enfim, era uma sociedade dividida de modo muito diferente do que estamos acostumados nos dias de hoje. A maior parte da população colonial, composta de escravizados, indígenas ou africanos e mestiços, era marginalizada e não podia participar nas instituições administrativas ou religiosas da colônia. Então aqui vocês vão observar, né, uma imagem como estava dividida a sociedade brasileira nessa época. Aqui então a gente temos aqui uma pirâmide e lá no topo da pirâmide estavam então os senhores de terra, aristocratas e senhores de engenho. Aqui logo ao meio vocês vão observar os homens livres, ferreiros, carpinteiros, capatazes, mestres do açúcar, roceiros, lavradores, artesãos e pequenos comerciantes. E aqui embaixo da pirâmide, bem no pé da pirâmide embaixo, estavam os escravizados, que seriam os indígenas e os africanos. Então a desigualdade dá para vocês observar que eram muito grandes. Então os senhores, eles estavam sempre acima de todas as decisões que poderiam ser tomadas nesse período. Então a gente vai agora lá para realizar a atividade relacionada ao conteúdo que a gente acabou de ler. A atividade número 1. Como era vista a mulher no período colonial? Então vocês vão voltar lá no textinho, né, sobre as mulheres do período colonial e vocês vão ler lá e vão encontrar como que as mulheres eram vistas nesse período. Número 2. As mulheres que tinham a oportunidade de aprender desempenhavam qual função? Também vocês vão encontrar no textinho logo acima. Número 3. Como eram tratadas as mulheres negras? Também vocês vão voltar no textinho apoio que a gente acabou de ler lá em cima, que vocês vão encontrar a resposta dessa perguntinha número 3. Número 4. No período colonial, os indígenas sofreram com a expulsão de suas terras. Além disso, eles foram submetidos ao trabalho de navegação, trabalho escravo ou trabalho remunerado. Então, vocês vão ver em quais dessas atividades os indígenas foram submetidos naquela época e vocês vão marcar um xizinho na alternativa correta, ok? A número 5. Como a sociedade brasileira estava dividida no período colonial? Também vocês vão voltar no texto apoio e vão para responder a questão número 5. A questão número 6. Apenas os donos de terra ou grandes comerciantes podiam ser eleitos para as câmaras municipais e ter cargos ou títulos de administração colonial. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Então, se vocês consideram verdadeira, vocês vão marcar um xizinho na alternativa verdadeira. Se vocês acharem que é falsa, vocês vão marcar um x na alternativa falsa. Número 7. A sociedade colonial brasileira
descreva quem era. Então, lá sobre a sociedade colonial brasileira, vocês vão descrever quem eram os senhores da terra. Vocês vão usar o espaço abaixo e vão escrever quem eram eles. Quem eram os homens livres? Também vocês vão escrever aqui quem eram considerados os homens livres naquela época. E os escravizados. Então, vocês também vão voltar no textinho acima e vão ver lá quem eram os escravizados naquela época da colonização. Ok? E essa aula de hoje, então, por hora é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês procuram o professor de vocês lá no grupo de vocês, para ele estar orientando vocês, ok? Tchau, tchau e até a próxima.